Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. Essa declaração da defensora Aline Patrício, logo após o anúncio da sentença aqui no Complexo de Defesa da Cidadania, surpreendeu a todos. E hoje pela manhã nós fomos conversar com ela, confirmar essa história. Ela realmente confirma e diz que inclusive vai utilizar essa fala, essa declaração do magistrado como prova para aumentar as provas que, na verdade, a Defensoria Pública elenca para pedir a absolvição dos 3 menores na apelação que tramita no Tribunal de Justiça. Vamos ver a reportagem. A declaração está registrada na sentença de internação dos menores que mataram Gleison. Antes de condená-los, o juiz Antônio Lopes, que ouviu as vítimas e acusados no caso Castelo, teria afirmado que acredita na inocência dos adolescentes no estupro coletivo. É importante a gente mencionar que o magistrado do processo de homicídio, Dr. Antônio Lopes, da 2ª Vara da Infância, não é o juiz do processo de Castelo, não é o juiz do estupro, apenas como sendo magistrado que está atuando há mais de 15 anos na infância e juventude e afirmou categoricamente por 3 vezes, quando prolatou a sentença do homicídio, que acreditava na inocência dos adolescentes, a gente não pode desprezar esse argumento. Então a gente vai pedir o translado dessa audiência, as cópias, para a juntada no recurso de apelação do processo anterior, que é do estupro coletivo. Foi isso que ele falou, inclusive afirmou categoricamente ontem que falou com as vítimas, que as vítimas em nenhum momento reconheceram os outros 3 adolescentes. Ele inclusive argumentou que acreditava na possibilidade de que o Gleison pudesse ter feito sozinho, pela forma como as vítimas narraram. Então, isso foram palavras do juiz, Então, a gente quer que isso aí seja levado em consideração pelo acesso que ele teve às provas e por toda a experiência que ele tem na área da infância e juventude. Uma cópia da declaração do juiz será enviada ao Tribunal de Justiça. Para a Defensoria Pública, é uma prova importante a ser considerada pelos desembargadores que vão julgar a apelação pedindo a absolvição dos menores. Na verdade, é com o objetivo de fazer mais provas. A Defensoria Pública defende que Gleison, o menor assassinado dentro do SEM em julho, praticou o estupro coletivo em Castelo sozinho. O órgão se baseia nos depoimentos das vítimas e nos laudos de exames de DNA, que só colocam ele na cena do crime ocorrido em maio desse ano. A apelação tramita no TJ. O relator é o desembargador Edivaldo Moura. No momento, o processo aguarda parecer de um procurador do Ministério Público. Não há prazo para o julgamento. Se os adolescentes forem inocentados, a Defensoria deve pedir relaxamento da medida imposta pelo homicídio. Na verdade, são 2 condenações distintas, 2 medidas de internação aplicadas que, por força do artigo 45 da Lei 12.594, que é a Lei do SINASE, serão unificadas, mas que não perdem a sua independência. Então, mesmo eles sendo absolvidos, ainda vai restar o cumprimento da medida socioeducativa de internação pelo homicídio do Gleison. Mas se a absolvição, porventura, vier no processo, no recurso de apelação, a gente vai peticionar, porque eles são reavaliados a cada 6 meses, dizendo que é mais um elemento. A defensora aguarda o resultado de uma investigação conduzida pelo Ministério Público para avaliar a possibilidade de responsabilizar o Estado pela morte de Gleison. Ela entende que a vítima deveria ter sido internada em separado, já que era ameaçada pelos outros. Além disso, cita que o alojamento teria capacidade para 2 pessoas e comportava 4 quando o fato aconteceu. Aline Patrício afirma que um dos menores sentenciados pelo estupro coletivo tentou suicídio na última quarta-feira. Ele foi contido a tempo pelos educadores do Centro Educacional de Internação Provisória. Eu tenho, Tiago, questões para o senhor, meu repórter em ação. A primeira delas eu quero que você me confirme. O juiz do caso Castelo não foi o mesmo doutor Antônio Lopes que julgou ontem o caso 100, correto? Correto. Lá foi o doutor Leonardo Brasileiro, da comarca de Castelo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a defensora disse está recorrendo, está lá no Tribunal de Justiça, você já falou, ela vai anexar essa fala aí do doutor Lopes. Está em julgamento, em andamento, esse pedido dela pela inocência dos 3. E a minha pergunta ao repórter em ação, Tiago Melo. Caso a Justiça reveja a decisão e os declare inocentes, eles continuarão apreendidos,
e vão pagar o mesmo tempo de medida socioeducativa pela morte do Gleison? Isso é o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, Amadeu. Inclusive, se eles permanecerem sentenciados e condenados, as duas penas, 3 anos em um caso e 3 anos no outro, podem se tornar, que na soma seriam 6 anos, tornam-se apenas 3 anos, que é o tempo máximo previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É o que nos revelava aqui o doutor Antônio Lopes, que também é quem acompanha a execução das medidas socioeducativas. Depois dos adolescentes internados, é ele quem verifica a situação dos adolescentes, enfim, é que faz esse acompanhamento que é chamado de execução da medida socioeducativa no linguajar jurídico. Ele está aqui do nosso lado, Amadeu, a gente passa a conversar com o doutor Antônio Lopes agora. Doutor Antônio Lopes, o senhor acompanhou a reportagem, as declarações da defensora pública. Ela coloca que o senhor citou pelo menos 3 vezes na sentença que acreditaria na inocência desses 3 menores na situação do estupro coletivo, que também evoluiu para a morte de uma das vítimas. É isso mesmo que o senhor quis dizer? Boa tarde. Boa tarde. Eu não poderia afirmar isso taxativamente porque eu não sou julgador do outro processo. Eu disse o seguinte e vou aqui reiterar. Eu disse o seguinte, que se esses adolescentes tivessem tido cautela, calma no dia a dia, se porventura fosse absolvido no caso de Castelo e não tivesse matado o colega dentro da internação, poderiam ser absolvidos. Não afirmei que eles não participaram do crime de Castelo. Pelo contrário, disse sim, que eles se precipitaram e que, portanto, se eles não tivessem sido condenados, a sentença não tivesse prosperasse no tribunal, poderiam ser absolvidos. Mas só que se prestaram porque mataram o adolescente aqui. Logicamente, vão cumprir a internação por 3 anos. Então o senhor não afirmou que eles seriam inocentes no outro caso? Eu não disse isso, fiz conjecturas. Eu disse para ele o seguinte, que se eles não tivessem cometido o crime de Teresina contra o colega dele, e se no tribunal fosse absolvido, eles poderiam se colocar em liberdade. Mas não disse porque eu não sou testemunho de processo de Castelo, e muito menos julguei o caso de Castelo. Ao contrário, é um magistrado preparadíssimo, doutor Leonardo Brasileiro, justo, e que, portanto, sua sentença cabe a análise, não a mim e nem mais a ele, mas ao Tribunal de Justiça. Doutor Lopes, me permita, o senhor foi quem tomou o depoimento das vítimas, então o senhor teria propriedade para fazer um juízo nesse sentido. O senhor acredita realmente que eles participaram daquilo? No depoimento da vítima, quem pode dizer algo sobre isso aí, não sou mais Defensoria Pública. Caso julgado, o juiz lavou as mãos, acabou-se. Nada mais a fazer. O caso de Castelo está encerrado pela sentença do juiz de Castelo. Cabe ao tribunal reformar a sentença ou manter a sentença. E coube a mim, aliás, julgar a sentença favorável contra eles e os mandei para a internação. Ou seja, esses infratores já sentenciados, liberados ou não pelo tribunal, vão ficar 3 anos na internação. Tiago, eu queria que o senhor explicasse essa situação. Pois não, Amadeu? Tiago, eu queria saber, doutor Lopes, o seguinte, o que o senhor acha da anexação dessa fala do senhor nesse julgamento pela defensora pública ao requerimento dela ao Tribunal de Justiça, alegando a inocência dos 3? Bem, aí é tal história, eu sou juiz e ela é defensora. Se ela quer acionar o Estado, é problema dela, não é meu não. Eu fiz com consciência, condenaria outra vez, mais uma vez, os 3 infratores, porque mataram imoralmente e sem nenhuma razão qualquer o colega de interação. Se o colega era ruim ou não, isso não é o caso. Mataram o colega de modo cruel. Como é que fica a situação das penas, das sentenças, doutor? Na verdade, não se fala em pena na ação educativa. Fala-se de sócio educativo. O que você vai fazer? Já julguei o processo, cada um tem 2 processos. Eu vou juntar os 2, unificar os processos. Então, aquele processo que se passou, perdeu o objeto, digamos assim. Daqui para frente, absolvidos ou não lá pelo tribunal, vão cumprir as 3 anos de internação. Não se soma, apenas cumpre essa pena mais nova, medida mais nova. O senhor vai verificar também, a cada 6 meses, a situação deles
pelo que o senhor teve de contato, o senhor verifica neles algum tipo de arrependimento, alguma situação que possa favorecê-los num eventual pedido de liberdade nos próximos 6 meses, doutor? Nesse momento, pelo que o senhor viu? Eu tenho 14 anos de missões educativas. Eu jamais mandaria um infrator desses perverso, cruel, com 6 meses para a rua. Avalio sim, porque a lei manda avaliar critérios, grau do ato infracional praticado, comportamento na unidade e assim por diante. Mas mandar um elemento desse ruim, cruel, com 6 meses para a liberdade, jamais mandaria. Alguma pergunta mais, Amadeu? Ok, então, Tiago, agradecer ao doutor Lopes.